Tem um jogador da Raposa a caminho do Mirassol. Não é isso, Emerson Pansieri? Bom dia. Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. O Cruzeiro está emprestando o meio-campista Japa para o Mirassol. O atleta, que não tem tantas oportunidades assim na equipe titular, vê uma oportunidade de atuar, fazer bons jogos e depois pode até retornar ao Cruzeiro ganhando novas chances. No Cruzeiro a concorrência é muito grande. Matheus Henrique, Lucas Silva, outros jogadores que vêm atuando constantemente nesse meio-campo do Cruzeiro e que não são titulares. Titulares hoje, Lucas Homero e Gerson. Além do Christian, uma possibilidade também de participar de Copa Libertadores da América. O Mirassol que vai enfrentar LDU do Equador. E na Copa do Brasil, o Mirassol está para enfrentar o Grêmio, né, na sequência do time paulista, e no Campeonato Brasileiro vem nessa campanha para sair da vice-lanterna. Boa sorte ao Japa, jogador que é cria da Toca, e algumas lesões atrapalharam o Japa. Me lembro que ali em 2024 tinha uma possibilidade de deslanchar no Cruzeiro, depois teve outra lesão no pé, mas agora vida nova. Nós antecipamos então essa do Japa. O Mirassol era uma equipe que interessava, o Coritiba também queria o atleta, e um outro jogador que está deixando o Cruzeiro, Ian Lucas. O Atlético vai comprar por mais ou menos €1 milhão e depois pode negociar inclusive com o Santos, Nath. Eu acho que tem empréstimos, viu, senhor Vini? Ia falar Vini Júnior, porque a gente tava falando do Vini Júnior agora. Eu queria só a conta dele. Porque é o seguinte, tem empréstimos que você não vislumbra a possibilidade de um crescimento do cara que está sendo emprestado. Pro Mirassol eu já vejo. É bom pro Mirassol, muito bom pro Mirassol, e bom pro Japa, que Sim. vai poder ser aproveitado, muito mais do que seria no Cruzeiro nesse momento. Nenhum jogador se desenvolve se ele não estiver atuando, Romano. Treinar é diferente de jogar, e o cara precisa jogar para ser também ali uma vitrine. E pro Cruzeiro também é bom, porque mantém ainda, né, o passe do atleta, que eu acho que pode se desenvolver. É um jogador que a gente vê potencial nele. E tomara que ele tenha espaço, tenha oportunidades no Mirassol, que é um clube organizado, porque também, às vezes, o jogador vai para umas furadas, né? É emprestado e vai para uns clubes que não pagam em dia, que é todo desorganizado, e aí o cara mais atrapalha a vida dele do que ajuda. Não é o caso do Mirassol. É um clube organizado, é um clube que está disputando uma Copa Libertadores. Então, ótimo negócio que o Cruzeiro está fazendo, e muito bom pro Japa. Mais atletas podem deixar o Cruzeiro. Esse é um movimento normal para a época. Noticiamos também o interesse, por exemplo, do Como no Kaique. A situação não deslanchou. O Wanderson é um jogador que pode sair. Chico da Costa é um jogador que pode sair. Estava aparecendo também algumas coisas para o Murilo Hickman, que hoje é do Sub-20, mas já esteve também na equipe principal do Cruzeiro. É um movimento muito normal de atletas deixando o clube, até porque a ideia do Cruzeiro também é reorganizar a minutagem de muitos desses jogadores. Em relação a reforços, o Cruzeiro não vai fazer loucura, o Cruzeiro não vai sair por aí rasgando dinheiro, o Cruzeiro está contratando de forma pontual atletas que precisam chegar. Agora o foco, como eu trouxe ontem aqui, né, do programa, atacante, beirada e primeiro volante é onde o Cruzeiro quer contratar para a sequência da temporada. Enquanto isso, vai finalizando também detalhes desta intertemporada na Toca da Raposa, Xará. Cruzeiro, há uma semana dá volta às atividades na Toca da Raposa 2, a diretoria no mercado, muita coisa ainda para acontecer. Cruzeiro que já tem Gabriel Rojas contratado e agora tentando aí aquela situação que a gente antecipou sobre o Gabriel Peck. Todo mundo sabe que não é uma negociação fácil, mas o Cruzeiro vem conversando já há um bom tempo. Claro que são valores importantes envolvidos. Tem também questão de salário que o atleta recebe lá. O Bahia também segue na mesma. Então, a princípio, sem novidade quanto a essa questão, mas de fato é uma posição que o Arthur Jorge quer. Um jogador que atua pela beirada, canhoto, a característica aí que encaixa
o Gabriel Peck. E aí vamos acompanhar o desenrolar dos fatos nesta questão. Todo mundo me mandou até uma informação que saiu na imprensa argentina de um interesse do Krasnodar em um jogador do Independente de Avejaneda. E lá eles ofereceram 8 milhões de dólares. Eu até fui buscar alguma atualização sobre o Christian, funções ali mais ou menos parecidas. A proposta lá do Independente de Avejaneda foi recusada e eu fui tentar para saber se o Krasnodar tinha feito alguma nova oferta, se vão fazer uma nova oferta ao Cruzeiro, mas até agora o que se sabe é que apenas aquela proposta oficial chegou de 7 milhões de dólares, prontamente recusada, mas me parece ser um valor ali que o Krasnodar tem no mercado para contratar um jogador desta função. O Cruzeiro entende que a proposta teria que melhorar bem para se fazer uma negociação do Christian neste momento, até porque se você negocia o Christian, vai ter que buscar uma reposição no mercado. Então, até agora, essa nova proposta não chegou com valores mais altos aí por parte do Krasnodar da Rússia. Vamos lá, a gente tinha trazido recentemente uma situação que era do Ian Lucas no Atlético. E o Atlético vai mesmo ficar com o atleta. O Cruzeiro emprestou o jogador, colocou uma opção de compra de 1 milhão para o Atlético. E esse valor ele vai ser quitado até de forma parcelada, mas o Atlético já comunicou ao Cruzeiro aí que vai exercer esta opção de compra, 1 milhão de euros, quase 6 milhões de reais. E aí o Atlético já começa a receber interesse de algumas equipes. O Internacional procurou, agora o grande Lucas Mussetti revelou também o interesse do Santos. E vamos aguardar. Mas o Ian Lucas aí está valorizado, está fazendo uma boa Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador então não retorna para o Cruzeiro. Se não for negociado pelo Atlético com outra equipe, ele fica em definitivo no Atlético. Outro que está de saída, o Japa. Informação até revelada mais cedo pelos amigos da Itatiaia, depois pelo GE. O GE já confirmando a ida para o Mirassol. E é o que a gente apurou. O Japa é emprestado até o final do ano, sem opção de compra, que é o correto a se fazer. E o Mirassol assume o salário do atleta. Empréstimo até o final da temporada. Quem sabe uma chance aí para o Japa ganhar minutos e ter a oportunidade de voltar para o Cruzeiro mais maduro. Então a negociação está fechada. O Japa vai se apresentar lá no interior paulista nos próximos dias para ser confirmado oficialmente como reforço do Mirassol. Sobre outras saídas, o Cruzeiro também, claro, está aí no mercado, trabalhando, mas até agora nenhum avanço quanto ao Wallace, quanto a Chico da Costa, jogadores aí que perderam espaço recentemente. O Wanderson é um outro, mas aí tem uma questão dele ter completado os 13 jogos na Série A do Brasileiro. Poderia ser, se sair, teria que ser uma negociação para o exterior. Então, seguimos acompanhando. A janela ainda vai ter muito tempo e até lá, com certeza, mais novidade vai aparecer. Wanderson Luiz pergunta: Caramujo, você não acha que o Cruzeiro está se precipitando na investida do Peck? Eu creio que para essa posição precisávamos de um jogador incontestável, sabe? Tipo Gerson. Chega e toma a camisa de qualquer titular. Sacou? Wanderson, obrigado pela pergunta. Saquei. A questão é que esse jogador que você está idealizando aí, eu acho que ele não existe, mano. Tá? Esse cara, esse jogador incontestável. Para ficar num exemplo aqui de um cara que a galera cismou que o Cruzeiro teria condição de contratar e não tem, que é o Luiz Henrique, lá do Zenit. Ah, o Luiz Henrique, ele é uma garantia, ele não é garantia de nada. O Luiz Henrique, inclusive, é um jogador bastante biruleibe das ideias, que já teve passagem lá no Betis, em que ele oscilou. No Botafogo, ele viveu um momento maravilhoso, mas lá os números dele no Zenit, por exemplo,
são extremamente discretos. Pô, um ponto que tem 3 gols, 3 assistências no ano, tá? Então, assim, os números do Gabriel Peck, né? E lembrando, cada um está inserido num contexto. O Gabriel Peck está jogando nos Estados Unidos. O menino aí, o Luiz Henrique, está jogando na Rússia. Nenhum dos dois está jogando numa liga top. E o Gabriel Peck faz muito mais dentro do seu contexto do que o Luiz Henrique faz. E o Luiz Henrique custa, sei lá, 3, 4, 5 vezes a mais que ele, tá? Então, assim, eu acho que o Gabriel Peck, tipo, vai falar assim, ele é a solução para o ataque do Cruzeiro. Cara, eu acho que o Peck seria uma contratação excelente, tá? Entre as contratações que parecem possíveis, eu acho que é a melhor. Eu acho que, assim, se o Cruzeiro consegue trazer esse cara, vai estar fazendo uma aquisição muito boa, né? Ainda mais pelos valores que foram citados aí na casa de 10, 12 milhões de dólares, que não é um valor tão absurdo igual seria um Luiz Henrique, que se fala em 40, 50 milhões de euros, que é totalmente bizarro se gastar num jogador, tá? Então, o Cruzeiro precisa ter um ponta que seja solução? Precisa. E eu acho que o Peck, ele é melhor que o Arroio, para ficar num jogador também canhoto, também que joga predominantemente pelo lado direito. Eu acho que o Gabriel Peck seria uma evolução, ele é uma melhoria. Ele é certeza? Ninguém é certeza. Peck não é certeza, Ezequiel Barco não é certeza, qualquer outro ponta que você pensar aqui, Roger Guedes não é certeza de nada, tá? Até porque nem joga mais de ponta há anos, desde que foi lá para o Catar. Então não tem esse jogador certeza de sucesso, não existe esse atleta, tá? Então, velho, tudo vai ser uma questão de uma aposta com maior ou menor risco. E eu acho que o Gabriel Peck é uma aposta boa, é um cara que a última temporada dele no Vasco, né, que foi jogando Série A, ele jogou muito bem, ele foi assim, ele e o Verratti foram os caras que salvaram o Vasco naquela temporada, foi vendido por 10 milhões de dólares, não foi à toa, e lá nos Estados Unidos ele melhorou, ele fez temporadas muito boas. Então é um jogador que, se o Cruzeiro puder trazer, eu acho que é assim um excelente nome, tá? Um acréscimo muito bom ao nosso time e tem tudo para fazer sucesso no Cruzeiro. Não vejo nenhum contra nessa vinda do Peck. Não é um jogador velho, não é um jogador com histórico de lesão, não é um jogador problemático, é um cara que tem tudo para chegar e se integrar muito rapidamente nesse modelo do Arthur. Pedrinho chega para você e fala: toma 40 milhões de euros e escolhe um ponta que resolve. Quem você escolheria entre Luiz Henrique e Igor Paixão? Qual seria a sua escolha? Tamo junto, Caramu! Giliar, obrigado pela pergunta. Você acompanha o canal, você sabe o que eu vou responder, mano? Nenhum dos dois. O Cruzeiro não tem dinheiro para contratar esse tipo de jogador. Mas eu tô falando que o Pedrinho tem o dinheiro. Não tem o dinheiro. Pega esse dinheiro, contrata um monte de jogador bom que não custa o zóio da cara. Não tenta centralizar tudo em um jogador igual fez com o Gerson, que essa é uma estratégia burra, uma estratégia que já deu errado em todas as vezes que o Cruzeiro tentou. Sem contar aquele negócio, né? Você paga todo o seu orçamento, todo o seu dinheiro em um cara. Aí esse cara machuca. Aí você faz o quê? Sabe? Não é assim que se faz futebol, na minha opinião, tá bom? Agora você perguntou ali, para não ser muito cuzão, né? Para responder a sua pergunta. Luiz Henrique ou Igor Paixão? Para mim, o Igor Paixão é muito mais jogador que o Luiz Henrique, mas não é pouco, não é muito mais jogador, tá? Luiz Henrique é bom pra caralho. Eu amo o Luiz Henrique, especialmente pelo que ele fez naquela final de Libertadores, lá Botafogo e Atlético Mineiro. Mas o Igor Paixão é um jogador mais regular, que sempre entregou bons números desde o Coritiba, isso foi 2021. Ele sempre foi um jogador de fazer os golzinhos dele, dar muita assistência. Foi lá para a Holanda. A primeira temporada foi um pouquinho mais discreta, mas depois ele fez 2 temporadas espetaculares. Foi para o Olympique de Marseille, fez uma boa temporada na França também. E o Olympique de Marseille pagou 30 milhões de euros nele, filho, tá? Assim, um valor parecido com o que o Zenit pagou pelo Luiz Henrique, né? São jogadores muito caros, jogadores que não estão. Eles vão resolver? Não sei se vão resolver. Entre os dois, eu até acho que tem mais chance do Igor Paixão resolver, tá? Chegar e virar titular, dono do time, assim, o ponta ali, do que o nosso nobre Luiz Henrique, que oscilou um pouco mais na sua carreira. Agora, quando eu olho para o elenco do Cruzeiro, eu falo, velho, a gente tem um Sinisterra aqui, que é um jogador, minha opinião, tá? Pode discordar, melhor que Luiz Henrique e Igor Paixão. Questão de qualidade técnica, de inteligência para jogar. O que o Sinisterra precisa ter? Confiança na parte física, para recuperar o futebol dele. Então, se fosse possível ter o Igor Paixão e o Luiz Henrique, os dois, da hora.
O Cruzeiro não tem essa condição financeira. Não tem. Vamos aceitar isso? O Cruzeiro não tem dinheiro para ter esse tipo de jogador. Ok? Aceitando isso, respirou, aqui a vida vai se tornar mais tranquila, que a gente vai entender um pouco mais onde é que está o Cruzeiro nessa, né, digamos, nessa pirâmide do futebol. O Cruzeiro não está com capacidade para ficar gastando 40, 50 milhões de euros em jogador. Ter gastado 30 já foi uma loucura, uma irresponsabilidade que eu acho que não vai acontecer de novo. Tá? A gente está precisando de qualificar o elenco, senão a gente vai lá e contrata um puta ponta bom e continua tendo 15 jogadores só no elenco. Aí não tem reserva, aí precisa ficar usando jogador improvisado numa posição, na outra, e não sei o quê. Não é o caminho, galera. Pelo amor de Deus, vamos montar um time mais forte. Olha para o Palmeiras, olha para o Flamengo. Eles não têm só 11 cara bom, eles têm um elenco inteiro, eles têm 20, até mais de 20 cara bom. É isso que o Cruzeiro tem que fazer, ter mais opções de qualidade para o treinador poder escolher, variar estilo, montar o time de acordo com o adversário. É isso que a gente precisa. Mas respondendo entre os jogadores, eu gosto mais do estilo e do que entrega de forma regular o Igor Paixão do que o Luiz Henrique. Bom dia, pessoal. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até o final. Curtiu? Deixa o like, tá? Não esquece não de sair, deixa aquele like para dar aquela força pro canal. E você que está chegando agora, deixa o meu convite, tá? Se inscreve, ativa o sininho de notificação e peça o seu like para estar ajudando. O like vai ser muito importante pro canal, gente. Você não tem noção. Então deixa o like aí, a gente sai do vídeo rapidinho, tá? Fique à vontade, convido vocês a estar olhando aí o canal para estar conhecendo melhor. E também fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá bom? Muitas saídas e muitas chegadas aqui no Cruzeiro, então fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo isso. O que você acha do mercado do Cruzeiro aí nessas saídas e compras? Então fique à vontade. Muito obrigado a vocês pelo comentário, tá? Já adiantando aqui o meu agradecimento e muito obrigado pela sua preferência que está dando aqui o canal de estar aqui conosco. Espero que vocês permaneçam aí com a gente, tá bom? Ficaremos atentos às notícias lá fora. Qualquer novidade a gente volta para atualizar o canal. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também ajuda demais, tá bom? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!